Oi, pessoal. Oi, Eliana. Agora sim. Oi. Desculpa a demora em entrar, tá? Imagina. Ô, Lu, eu estava apresentando aqui rapidinho a correção. Vou colocar rapidamente a correção, depois a gente vai falar sobre a atividade de hoje. Tá bom. Então, já mostrei aqui para eles, né, que nesse primeiro exercício, era só para representar um sistema de equação associado a cada uma das situações. Consegue me ouvir bem, Lu? Sim, tá bem claro. Tá bom. Então, a primeira aqui, ó, 2 livros custam juntos 60. Nós tivemos aqui a primeira equação para representar essa primeira frase. X sendo o valor de um dos livros, Y o valor de outro. Então, se juntarmos, então aqui, ó, custam juntos, juntar é soma. Então, X mais Y é igual a 60, ou seja, o preço dos dois dá 60. E aí, continua, e o preço de um deles é igual ao dobro do outro. Então, aqui nós tivemos o preço de um deles, nós chamamos o preço do maior de X. Então, X é igual 2 vezes Y. X é igual a 2Y. Esse 2 junto com Y é 2 vezes Y, que é o dobro. Tá? Se eu já falei, alguém tem alguma dúvida, pode falar. Senão a gente vai continuar. Bom, esse aqui, ó, vou colocar tudo no mesmo. Opa, é o B, tá? A soma da idade de Theo e Fernanda é 9 anos. A soma da idade de Theo e Fernanda é 9 anos, enquanto a diferença entre essas idades é 3 anos, sendo ele o mais velho. Então, aqui, nós temos a soma das idades. Então, se eu colocar X para o mais velho aqui, ó, considerando X o mais velho, que depois a gente tem que colocar a diferença, né? X mais Y é a idade da Fernanda, né? Ela sendo a mais nova. Dá 9 anos. E a diferença é sempre uma subtração, a diferença entre essas idades, né, X menos Y, dá 3 anos. Então, aqui nós temos a representação de um sistema que está representando essa situação. Lembrando que se você fizer no caderno, você coloca uma chave aqui para poder identificar que as duas equações, elas são dependentes uma da outra. Mas como lá no formulário não é possível, né, colocar a chave, então pode deixar assim. Agora, o item C. Em um estacionamento há carros e motos, totalizando 9 veículos e 26 rodas. Então, aqui tem uma interpretação. O que você tem que fazer? Uma equação aqui para o total de veículos, sendo X a quantidade de carros e Y a quantidade de motos. Então, eu tenho X mais Y, vai dar 9 veículos. Agora, para o total de rodas, aqui, ó, e 26 rodas, eu tenho que lembrar que essas rodas estão distribuídas entre carros e motos, sendo que para cada carro eu tenho 4 rodas, e para cada moto eu tenho 2 rodas. Então, eu posso escrever isso, ó, 4 vezes X em cada carro. Tem 4 rodas, 4 vezes X, 4X, mais a quantidade de motos vezes 2, que cada moto tem 2 rodas, vai dar um total de 26 rodas. Isso também a gente pode fazer quando a gente está representando quantidades de animais e quantidades de pernas, quantidades de patas, por exemplo. Quando a gente está contando, está relacionando, por exemplo, sei lá, papagaios e cachorros, né? Então, sabendo que os papagaios têm 2 patas, o cachorro tem 4 patas. Total de patas você também tem que colocar, de acordo com a distribuição das patas, das rodas, você vai colocar o que tem em cada, né, em cada incógnita aqui. No caso aqui, X é o carro e o Y é a quantidade de motos. Dúvida? Vou prosseguir. Bom, no segundo exercício, é para verificar se o par ordenado faz, né, com que essas equações sejam verdadeiras, ou seja, se esse par ordenado é a solução do sistema. Para isso, o que a gente faz? A gente vai sempre lembrar que o primeiro número do par ordenado é sempre o valor no X, e o segundo número é o valor no Y. Aqui eu coloquei de vermelho e verde, para você identificar que quando nós formos fazer a substituição para ver se são verdadeiras as equações, né, para ver se este par ordenado faz parte do sistema, a gente vai colocar nas duas equações aqui, ó, no 3x menos 2y, no 2x mais 3y, a gente vai colocar o 10 no lugar do x e o 7 no lugar do y e fazer a conta. E aí, se for verdadeira nas duas equações, né, se essa solução for verdadeira nas duas equações, se bater aqui o resultado, aí sim,
esse par ordenado faz parte, né, de uma solução da primeira e da segunda, logo é a solução do sistema. Então, conferindo aqui, ó, 3x fica 3 vezes 10, porque o x é 10, menos 2y, o y é 7, então é menos 2 vezes 7, igual a 16. Então, a única coisa que a gente vai fazer é mudar o valor no x, a gente coloca o 10, no y coloca o 7, aí fazendo a conta, ó. 3 vezes 10, menos 2 vezes 7, vai dar 16? Sim, porque, ó, 3 vezes 10 dá 30, não é? 2 vezes 7 dá 14, e 30 menos 14 não vai dar 16? Pode fazer a conta aí, você vai verificar. E tem que ser também na segunda. Então, na segunda eu tenho 2 vezes x, no lugar do x eu coloco 10, mais 3 vezes y, no lugar do y eu coloquei o 7, fazendo a conta, ó, 2 vezes 10 dá 20, 3 vezes 7, 21, 20 com mais 21, 41. Então, sim, é a solução do sistema. Alguma dúvida, gente? Podemos prosseguir? Então, é assim, gente, faça a conta, verifica se o x e o y é solução nas duas equações, tá? Se for nas duas equações, sim, é solução do sistema. Se for somente em uma, não é. Então, aqui também, ó. Aqui, a pergunta, né, o item 3 tem o 2, aliás, o menos 3 para x e o 5 para y. Então, a primeira equação, 4x mais 3y igual a 3. A segunda equação, 2x menos 5y igual a menos 31. Aí, conferindo aqui, ó, 4 vezes x, não, 4 vezes menos 3, porque o x é menos 3. Mais 3 vezes y, no lugar do y, entrou 5, 3 vezes 5. Aí, 4 vezes menos 3 dá menos 12, né, sinais diferentes, né, a gente faz o joguinho do sinal. Mais com menos dá menos, 4 vezes 3 dá 12, menos 12. Mais 3 vezes 5, 15, menos 12 mais 15 vai dar 3. Aí sim, subtrai e mantém o sinal do maior. Então, deu 3, assim como está no sistema lá, ó, 4x mais 3y igual a 3. Na segunda equação, ó, 2x menos 5y dá menos 31. Faça a mesma coisa, no lugar do x, coloca o menos 3, no lugar do y, coloca o 5 e faz a conta. Então, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, menos 5 vezes 5 dá 25, e menos 6 e menos 25, você tem dois números com sinais negativos, você soma e mantém o mesmo sinal. Ou, se eu devo 6 e devo 25, aí eu posso juntar a dívida, eu devo 31. Então, bateu nas duas equações, logo, esse par ordenado menos 3 e 5 é, sim, sistema, né, a solução desse sistema. Quer comentar alguma coisa, Lu? Não, Eliana, tem mais ou a gente já vai... Já podemos ir. Tá. Então, gente, depois eu já disponibilizei essa correção, eu vou só mostrar aqui rapidinho, tá, Lu? Porque a gente vai partir desse primeiro exercício aí, já para resolver o sistema. Porque nesse primeiro exercício... Tá bom. Aí eu vou tentar demonstrar os cálculos com você, tá? Que eu tenho uma mini... tá bom. Aí a gente vê se dá para usar, tá bom? Esse primeiro exercício era só para a gente escrever a equação, né? Aí hoje a gente vai resolver esses 3 primeiros utilizando outros métodos, tá? Vou só mostrar aqui para ele o final aqui, tá? Da correção. Então, o exercício número 3 aqui, ó, como eu disse para vocês, a gente conseguia verificar se o par ordenado é solução fazendo a substituição ou visualizando no plano cartesiano, porque no plano cartesiano, o ponto de intersecção das duas retas que representam as equações, esse ponto de cruzamento aqui é a solução do sistema, tá? Então, em todos, nos últimos exercícios, era só pegar esse par ordenado, lembrando que o x é sempre da horizontal, a linha horizontal, tá? O x primeiro, no par ordenado aqui, o x é 4, o y é menos 2. E nos demais, também, é só bater o olho e visualizar o valor no x e o valor no y para dar a solução. Então, eu vou passar para a Lu, né? Você já tem aí, Lu? Você quer que eu apresente primeiro a tarefa para eles verem? Você quer que demonstre o quê? Você quer começar resolvendo? Isso. Tá. Então, é do primeiro, tá, gente? É para resolver esse primeiro exercício, as três primeiras questões que nós fizemos aqui somente mostrando as equações, agora a gente vai resolver por outros métodos. Então, aqui o primeiro exercício é exatamente o primeiro das questões da semana passada.
tá? Pega o celular para mim. Ô, Eliana, Oi? faz o seguinte, começa primeiro que eu vou trocar. Eu tô no notebook, eu vou passar pro celular, porque não vou conseguir, ó, apresentar assim, tá? Ah, tá bom. E aí eu vou pro celular. Vou trocar com a minha filha aqui, que ela tá fazendo aula também. Tá, eu vou precisar trocar também, porque Ah, eu tava falando com ó, eu peguei o celular, eu vou pro celular e ela vem pro notebook. Deixa eu ligar o WhatsApp tá. Web. Ah, já tá aqui, Lívia, ó, o WhatsApp Web. Peraí. Então tá bom, gente. É o seguinte, enquanto a gente vai se organizando aqui, que eu vou ter também que apresentar no celular para mostrar. Quando a gente vai resolver um sistema de equação, como eu disse para vocês, existem vários métodos. Um dos métodos é pelo plano cartesiano, e a gente constrói lá no GeoGebra, por exemplo, a gente constrói no plano cartesiano as retas que representam essas equações, e aí você visualiza a solução por meio do ponto de cruzamento das retas, certo? Aí, existe também outros métodos. Quais são os métodos? Os métodos de substituição e o método de adição. Lembrando que toda vez que nós tivermos duas equações, as duas equações estão relacionadas e nós podemos multiplicar todos os membros, os dois membros da igualdade pelo mesmo número, ou dividir, ou somar, a gente vai sempre obter uma fração equivalente. Então, a gente vai estar sempre lidando com a equivalência entre as frações. Aliás, equivalência entre as equações. Isso, pode começar. Tá bom. Enquanto Então, você vai mostrando, eu também vou preparando aqui, que eu vou ter que sair e entrar pelo celular. Tá bom. Tá? Tá joia. Tá Isso joia. aí, gente. Pessoal, é o seguinte. A Eliana, ela já explicou anteriormente, lendo um problema, interpretando como é que eu faço para montar um sistema. Esse foi o primeiro passo que ela mostrou. Depois ela deu lá os pares ordenados e para vocês substituírem no próprio sistema de equação e verificar se realmente é a solução do sistema. Aí substituía o x, substituía o y e encontrava os valores, tá? Mas existe dois métodos que são os cálculos algébricos que são utilizados para resolver o sistema de equação, tá? Então, a gente vai usar a mesma questão para resolver pelos métodos ou da adição ou pelo método da substituição. Então, são esses dois métodos. Então, vai depender do sistema de equação para mim utilizar ou o método da adição ou da substituição. Então, olha, eu vou ler aqui de novo para a gente montar novamente o sistema, tá ok? Então, olha, 2 livros custam juntos R$60. Então, são 2 livros. Então, eu vou chamar um livro de X e o outro livro de Y. Os dois juntos custam R$60. Certo? Aí, continuando na mesma questão. E o preço de um deles é igual ao dobro do outro. Então, o preço de um deles, então vou colocar o Y aqui, ó, o preço de um deles é igual ao dobro do outro. Dobro não é 2 vezes? Então, eu coloco assim, ó, 2x. Então, com isso, eu montei o meu sistema de equação, tá? E existem 2 métodos para resolver o sistema. Nesse caso aqui, mais fácil é resolver pelo método da substituição. E o que é o método da substituição? Onde eu vou substituir uma equação pela outra, tá? Então, no caso aqui, ó, eu tenho x mais y é igual a 60, tá? E o sistema, compondo o sistema, eu também tenho y é igual a 2x. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Prestem atenção, deixa eu mudar de cor de caneta. Eu vou usar o método da substituição, tá? Para resolver essa equação. Então, eu copio novamente a primeira equação, x mais y é igual a 60. Só estou copiando por enquanto. Aí, o que acontece? Eu disse para vocês que eu vou usar o método da substituição, certo? Então, o que eu vou fazer? Não está dizendo aqui embaixo que o y é igual a 2 vezes x? Então, no lugar do y aqui, em vez de eu colocar y, eu vou colocar 2 vezes x, tá? Então, vamos lá. X mais o y aqui, ó. O y é igual a 2 vezes x. Se eu estou usando o método da substituição, então, no lugar do y aqui, eu vou colocar 2x igual a 60. Aí, como resolver essa equação? Olha, eu tenho 1x mais 2x, vou ficar com 3x igual a 60. Aqui, isolo x é igual a 60 dividido por... O que acontece com 3 que está multiplicando? Passa
dividindo. Então, o resultado vai ser x igual a 20. Com isso, pessoal, eu descobri o valor de x, tá? Então, eu descobri aqui que x vale 20. E agora, para mim descobrir qual o valor de y, tá? Então, a gente vai montar agora a outra equação, a de baixo, que é essa daqui, ó. Y é igual a 2x, essa daqui. Vou montar aqui do lado. Y é igual a 2 vezes x. Aí, descobrimos que o valor de x aqui, ó, é igual a 20, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou substituir. No lugar do x, aqui em cima, vai ser 20. Então, vai ficar como? Y é igual a 2 vezes 20. Y é igual a 2 vezes 20, 40. Então, com isso, olha, eu tive o resultado das minhas equações, olha, para x valendo 20 e para y valendo 40. Agora, presta atenção, ó, x vale 20, y vale 40. Vamos lá na equação, tá? No sistema de equação montado. E, olha, vamos fazer a substituição para ver se realmente é o resultado. Então, x não vale 20, mais y que é 40, quanto que dá o resultado? 60, né? E embaixo, ó, y é igual a 2 vezes x. Y é igual a 2 vezes 20. E 2 vezes 20 é 40, não é? Y é igual a 40, lá, ó. Y igual a 40. Tá? Então, pessoal, esse daqui é o método da substituição. Então, para mim resolver uma equação, eu vou ter que primeiro analisar ela para verificar qual é o melhor método que eu vou ter que utilizar para poder resolver o meu sistema de equação. Nesse caso aqui, olha, a gente usou o método da substituição. Por que a gente usou o método da substituição? Por que ele foi o melhor método? Porque está me dizendo aqui, olha, que y é igual a 2x. Então, é muito mais fácil eu substituir essa primeira equação aqui, ó, colocando que o y vale 2x, tá? Aí, nesse caso, eu consigo resolver o sistema pelo método da substituição. Parece complicado, mas não é não. Na hora que vocês forem tentar fazer, com o decorrer do tempo que a gente vai resolver mais exercícios, vocês vão entender melhor, tá bom? Alguma dúvida? Volta a explicação, vai para o próximo. Espera aí só um minutinho que eu estou tentando inverter a tela aqui. Lu? Oi. Eu vou sair um pouquinho aqui e entrar pelo celular, que aí eu consigo te ajudar também, tá? Aí, se precisar, a gente pode colocar outros exemplos também. Sim, isso. Tá? Então, Eliana, agora acho que é bom ir no próximo, porque o sistema de equação, eles só vão entender mesmo a partir do momento que a gente for fazendo mais exercícios, entendeu? Sim. É na prática. Sim. Tá? Então, vamos lá. Olha lá. O item B fala o seguinte: a soma da idade de Theo e Fernanda é 9 anos. Então, com essa informação, eu vou montar a minha primeira parte do sistema de equação. Então, está dizendo o seguinte, que a soma da idade de Theo e Fernanda é 9 anos. Soma da idade de Theo e Fernanda é 9 anos. Aí tem aqui, ó, conectivo, que é a palavra enquanto, que separa as equações aqui, ó. Enquanto a diferença entre essas idades é 3 anos. Diferença não é conta de menos? Para saber, a diferença é comparação, né? Então, enquanto a diferença entre essas idades é 3 anos. Então, eu vou fazer o quê? Diferença entre as idades é igual a 3 anos. Com isso, eu consegui montar o meu sistema de equação. Só que, olha, analisando agora essa equação, fica um pouco complicado eu utilizar aqui o método da substituição. O mais fácil, nesse caso, é usar o método da adição, tá? Então, olha, método da adição. Vou pôr aqui em cima a adição. Como funciona o método da adição? Eu vou somar essas duas equações, linha de cima com linha de baixo, ok? Então, eu vou colocar o traço da soma aqui, coloco o traço da soma, tá? O sinal de mais aqui no canto, ó, tem o sinal de mais, tá vendo? Porque eu vou somar essas duas equações. Então, prestem atenção, olha, antes de eu começar a somar a minha equação, a linha de cima com a linha de baixo, linha de cima com a linha de baixo, linha de cima com a linha de baixo, eu já posso verificar aqui, ó, que um desses termos vai zerar, tá? Qual desses termos vai zerar, ó, o x ou o y? O que vocês acham? Isso, Leonardo, o y, muito bem. Olha, por que o y vai zerar, ó? Porque eu tenho um y positivo com um y negativo.
Então, isso daqui, na verdade, vai dar 0. Então, eu posso cortar, porque isso vai dar 0, tá? E o resto, o que eu vou fazer? Eu vou somar, linha com linha. Olha só, 1x mais 1x vai dar 2x. Igual, o sinal de igual, ó. Lembrando que o y sumiu daqui, porque deu 0, certo? E vou somar aqui, ó, 9 mais 3, 12, certo? Com isso, eu fiquei o quê? Olha, com uma equação simples, certo? Então, como eu vou resolver essa equação? Primeiro passo, isolo x igual a 12, e aí eu tenho 2 multiplicando x. O 2 vai passar dividindo. Então, o resultado final dessa equação, 12 dividido por 2, que é igual a 6. Isso, esse é o resultado final. Entenderam o método da adição? Ainda não terminou não, tá? Só fiz uma primeira parte. Mas vocês entenderam o método da adição que eu fiz aqui em cima? Eu somei as duas equações. Sim, pode perguntar. Você pode me explicar de novo essa parte do y? Posso. É assim, ó. Presta atenção. Eu usei, para fazer o cálculo do sistema de equação, o método da adição. O método da adição é quando eu somo uma equação com a outra. Somo as duas equações, ok? Então, o que acontece aqui, olha, no caso do x? Se eu somar 1x mais 1x, 2x. Os dois são positivos. Quando não tem sinal, é positivo, lembra? Quando não tem sinal, é positivo, então vai dar 2x, que é o resultado. Só que aqui no y, olha, um é um y positivo e o outro é um y negativo. Então, nesse caso, o que acontece? Se eu tenho 1 e eu devo 1, isso vai dar 0. Concorda comigo? Então, o que acontece? O y desaparece nesse caso. Um y positivo com um y negativo. Tá? Porque um anula o outro. Ok? E aí, nesse caso, a gente usa esse traço aqui, ó, para dizer que vai dar 0, foi cancelado, tá? E o que eu vou ter mais aqui? Eu vou ter o 9 para somar com 3. Então, 9 mais 3, que dá 12. Com isso aqui, olha, eu só fiquei com 2x é igual a 12. Aí, descobri o valor de x. Ok? Entendeu? Quem perguntou? Raul. Raul, você entendeu por que cancelou o y positivo com o y negativo? É Entendi. A mesma coisa. Tá certo. Funciona a mesma coisa como se fosse só número, tá? Se eu tenho 3 e devo 3, vou ficar com nada, tá? A letra é a mesma coisa. Se eu tenho um y e devo um y, vou ficar com nada. Então, esse corte aqui, ó, esse traço representa aqui, vai dar 0, tá? Tá bom. Com isso, eu fiquei só com x e com resultado. Então, eu tenho aqui o valor de x. Mas ainda preciso descobrir o valor de y agora, né? Então, para descobrir o valor de y, olha, prestem atenção. Escolhe uma dessas equações, tá? E fica ao critério de vocês, qualquer uma das duas. Ou a primeira ou a segunda. E aí, agora, vocês vão fazer a substituição. Então, você já tem o valor de x. Então, no lugar do x, vocês não vão colocar mais x, vocês vão colocar o 6, que é o resultado do valor de x. Então, vamos lá, olha. Eu vou escolher a primeira. Então, aqui do lado eu vou escrever, tá? Eu vou escrever a primeira equação, que é x mais y igual a 9. Então, ó, x mais y igual a 9. Certo? Sei que x deu quanto? 6. Então, eu vou lá na minha primeira equação, monto ela de novo, e no lugar do x eu vou colocar 6. Então, vai ficar como 6 mais y é igual a 9. Aí, eu tenho aqui, olha, o y, que eu tenho que isolar ele, vai ficar y é igual a 9. Aí, o que acontece com esse 6 aqui, ó? Prestem atenção, ele não está multiplicando. Ele vai ter que passar para o outro lado. Qual vai ser o sinal dele? Ele é positivo, ele negativo. Passa... Isso, então vai ficar menos 6, tá? Aí, no caso, eu vou descobrir agora o valor de y, ó, fazendo o cálculo de 9 menos 6, tá? Que vai dar 3. Então, olha, percebe? X deu 6, y deu 3. Então, vamos ver lá na minha equação se realmente o cálculo que a gente chegou satisfaz a minha equação. Olha, x valendo 6. 6 mais 3 não dá 9? Então, deu certo. Agora, olha, substituindo de novo. 6 menos 3, 3. Tá? Então, esse é o método da adição. Entenderam? Alguma dúvida? Como é que eu fiz as substituições aqui? Então, o primeiro passo, o que eu fiz? Montei meu sistema de equação. Somei. Somei, só que acontece que o y foi cancelado, porque dá 0. Então, ficou 1x mais 1x, 2x. 9 mais 3, 12. Com isso, eu resolvi a minha equação. Cheguei no valor de x. Aí, eu escolhi uma das equações, tá? Escolhi a de cima. X mais y igual a 9. Coloquei aqui do lado, ó. X mais y igual a 9. E substituí, porque eu já sei que o x vai dar 6, olha. Então, eu fui lá no lugar do x, coloquei o 6. Ficou 6 mais y igual a 9. Aí, y é igual a 9, o 6 foi transportado com sinal trocado, passou a ser menos 6, e o resultado do y deu 3.
Ok? Então, esse aqui é o método da adição. Então, esses dois métodos. Então, para mim saber qual método que eu vou utilizar, primeiro eu vou ter que analisar o meu sistema de equação e ver qual deles facilita meu cálculo, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Quer que a gente refaça? Algum passo que vocês não entenderam? Lu, Oi? para eles que sempre que tiver uma incógnita, e que uma for positiva e outra negativa, no caso aí tem mais y menos y, a gente faz a soma das equações, porque aí já facilita, né? A gente já consegue eliminar o y na soma, e aí acha o valor do x. Isso mesmo. Já não dá E verdade. sempre que tiver uma letra isolada, no caso da primeira que você resolveu, aí fica fácil a substituição. Sim, isso mesmo. Porque aí eu eliminando uma, né? Eita. Eliana, Eu posso mostrar um outro exemplo de substituição para eles verem? Então, pessoal, eu vou mostrar, porque eu acho que ela perdeu um pouco o sinal também. Eu vou mostrar um outro exemplo de substituição, onde nós substituímos uma equação na outra para descobrir de uma incógnita, e depois, descobrindo uma, a gente descobre a outra. Então, eu vou apresentar a tela aqui, eu estou com o celular agora, então eu não consigo ver, né, os comentários. Se alguém quiser falar comigo aí, usa o microfone, tá bom? Então, vamos lá. Estou agora com o celular, mas eu preciso ver se vocês estão conseguindo. Vou alternar a câmera aqui. Aliás, não vou apresentar a tela, vou só alternar a câmera. Eu só preciso saber se vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou mostrando. Consegue? Sim? Sim ou não? Sim. Olha só. Tá, obrigada. Olha só, imagina, vou tentar mostrar aqui. Dois números que somados dá 18, em que um número é o dobro do outro, né? Aqui, esse 2, a gente, só para facilitar a explicação, eu coloquei equação 1, x mais y igual a 18, equação 2, x igual a 2y. Essa é a equação 2. Eu já tenho o valor. Lu, você saiu, tá? Eu estou dando outro exemplo aqui, acho que você perdeu a conexão. Eu estou mostrando aqui um exemplo. Então, eu já tenho aqui um x isolado, ó. Isolado é quando o x está de um membro da igualdade sozinho, né? Ó, y é igual a 2x. Eu já tenho uma incógnita isolada. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse x aqui e substituir na primeira equação, na equação 1, tá? Então, substituindo x na equação 1, substituindo x por quê? Por 2y. Então, esse x eu vou colocar, no lugar do x, eu vou colocar 2y. Por quê? Porque aí eu já vou ter uma equação só com y. Novamente, ó. Eu tenho aqui x igual a 2y, eu vou pegar esse 2y aqui e substituir na primeira equação. Eu posso fazer isso, que são, né, quando a gente faz isso, a gente obtém frações equivalentes. Então, eu vou substituir o x por 2y na primeira equação, e aí eu vou ter uma equação só com y. Se eu tenho uma equação só com y, eu consigo descobrir o valor do y. Então, substituindo o x na equação 1, nós vamos fazer, no lugar do x, a gente vai colocar 2y. E aí, ó, a equação 1 é x mais y igual a 18, né? Equação 1. No lugar do x, eu vou o quê? Do x eu vou colocar o quê, gente? 2y, não é? Aí vai ficar 2y mais y igual a 18. Aí é possível descobrir o valor do y, não é? Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, no lugar do x, ó, vou pegar essa segunda equação, no lugar do x eu vou colocar 2y. Então, vai ficar 2y mais y igual a 18. Agora, a gente consegue ver o valor do y, não consegue? Quanto que é 2y mais 1y? A gente pode juntar, não é? Soma apenas os coeficientes, né? Lembrando que sempre tem 1. 2 mais 1 dá 3. Então, dá 3y igual a 18. Qual que é o valor do y? 3 vezes quanto dá 18? 6, muito bem, Leonardo. Então, aqui, ó, continuando a equação, ó, y igual a 18 dividido por 3, né, operação inversa da multiplicação e divisão, porque eu não quero saber o valor de 3y, sim de y. 18 dividido por 3, como o Leonardo disse, é igual a 6. Se eu já tenho o valor do y, agora eu consigo o valor do x. Usando o valor de y igual a 6, eu posso substituir em qualquer uma das equações para achar o de x. Por exemplo, se eu usar na primeira equação, ó, encontrei o valor do y, volto na equação que eu quiser e descubro o valor do x. Por exemplo, ó, na primeira, x mais y igual a 18. Eu já sei que o valor do y é 6. Então, x mais 6 igual a 18. Qual é o número que somando com 6 dá 18? Qual é o número que somando com 6 dá 18? Só fazer 18 menos 6, certo? Então, pegando o y aqui, substituindo novamente
nessa primeira equação, nós temos x mais y igual a 18, né? Não, x mais y igual a 18. No lugar do y, nós já sabemos o valor do y vale 6. Então, eu vou fazer x mais 6 igual a 18, logo o x vale 18 menos 6, certo? Que é, qual é o valor do x? 12. Que é só um exemplo. Então, se eu descobrir o valor de uma incógnita, eu substituo em qualquer uma das equações e descubro o valor da outra incógnita. Então, eu já tenho a solução. X vale 12 e o y vale... Opa, x é igual a 12 e o y é igual a 6. Aí você confere, né? Você vem aqui, ó. 6 mais, né? X é 12. 12 mais 6 é 18. E aqui, 12 é igual a 2 vezes 6, porque o y é 6. Também vai dar 18. Tudo bem? Você conseguiu entrar, Lu? Acho que ela tá com problema na internet. Eu Não, vou filha, consegui sim. Eu só apresentar o outro. Ah, conseguiu? Tá Agora, ótimo. né? Pode continuar, Lu. Você vai ser. A C diz o seguinte, questão C. Vou ler aqui o problema. Enquanto eu leio o problema, eu vou montando o sistema, tá bom? Então, vamos lá. Em um estacionamento, há carros e motos. Então, eu vou chamar carros de X e motos de Y. Totalizando, então, igual, 9 veículos. Então, ó, em um estacionamento, há carros e motos, totalizando 9 veículos. Aí, a outra informação que me dá é, e 26 rodas. Então, eu vou ter 26 rodas aqui no total. Então, eu tenho que saber quantas rodas tem um carro, quantas rodas tem a moto. Então, aqui, olha, eu chamei de X os carros. Então, eu sei que carro tem 4 rodas, então vai ser 4x. Eu sei que Y, que é a moto, tem 2 rodas, então eu vou chamar de 2Y. Com isso, eu montei o sistema de equação, ó. Entre carros e motos, totaliza 9 veículos. 4 rodas para o carro e 2 rodas para a moto, totalizam 26 rodas. Ok? Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Analisando esse sistema de equação, o processo mais fácil para mim resolver é pelo método da adição também, tá? Que o método da substituição, na verdade, ele se torna mais fácil quando tem uma incógnita isolada. Por exemplo, x é igual a 2y, entendeu? Mas quando eu tenho dessa maneira aqui, mais fácil é eu somar as equações, tá? Linha de baixo com linha de cima. Só que nesse caso aqui, olha só. Sempre que eu tenho um sistema, para mim descobrir uma incógnita primeiro, sendo ou x ou y, eu preciso cancelar uma delas, tá? E nesse caso aqui, as duas equações, olha, tá com sinal positivo aqui e com sinal positivo aqui. Eu não consigo cancelar se as duas estão com sinal positivo, certo? Então, o que eu faço? Vamos analisar aqui, ó, esses dois sistemas. Aqui eu tenho x mais y igual a 9, aqui eu tenho 4x mais 2y igual a 26. Se eu quero cancelar o y, ó, aqui o y vale 1y, e aqui vale 2y. Então, o que eu tenho que fazer? Para que esse daqui se torne negativo com o mesmo valor. Eu vou ter que multiplicar por menos 2. Concorda comigo? Se eu multiplicar por menos 2 aqui, ó, aqui não é 2 positivo, aqui vai ficar 2 negativo. Aí eu vou conseguir cortar, vou conseguir cancelar, tá? Então, toda a equação de cima, eu vou multiplicar por menos 2. Tudo bem? Entenderam o que eu falei? Quer que eu repito? Vou repetir, tá? Porque isso daqui tem que prestar bem atenção, ó. Presta atenção. Leonardo falou que mudar o sinal, né? Isso, precisa multiplicar por menos 2 para trocar o sinal, ó. Se eu vou fazer a soma dessas duas equações, então vamos lá, ó. Se eu somar do jeito que está, eu não vou conseguir cancelar uma das incógnitas, porque vai dar valor positivo aqui, ó. Se eu somar 1x mais 4x, vai dar 5x. Se eu somar 1y mais 2y, vai dar 3y. Daí eu não vou chegar no valor de uma incógnita apenas, que é o que eu quero descobrir agora, porque agora eu quero descobrir o x. Depois eu vou descobrir o y. Então, o que eu faço com isso? Eu vou ter que fazer uma transformação aqui na equação de cima. Nessa equação de cima, eu transformo para que esse y aqui, ó, ele se torne menos 2y. Em vez de ficar mais um y, ele vai ficar menos 2y, porque aqui embaixo é mais 2y, tá? Então, ó, prestem atenção. Aqui do ladinho, eu vou colocar, vou multiplicar por menos 2. Toda essa equação eu vou multiplicar por menos 2. Então, aí vai ter a regra de sinal, ó. Então, vamos lá. Monto novamente, porque eu estou fazendo uma transformação de equação. Então, eu vou montar novamente, ó. Só que com valor transformado agora, tá? Ó. Então, vamos lá. Mais, aqui, ó. Mais com menos. Menos. Fica menos.
1x vezes 2 vai ficar 2x. Eu estou multiplicando por 2 lá. Deixa eu ver se eu viro o celular assim, fica mais fácil de visualizar tudo. Fica. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui, ó? Mais, isso aqui é positivo. Com menos, fica menos. 1x vezes 2, 2x. Agora venho aqui, ó, no y. Mais, com menos, fica menos. 1y vezes 2, 2y. Igual, o 9 também multiplica, é toda a equação, tá? Mais, com menos, menos. 9 vezes 2, 18. E a de baixo eu vou copiar igual, tá? Então, só copia. 4x mais 2y é igual a 26. Olha o que acontece agora, ó. Eu tenho 2y negativo e 2y positivo. Então, com essa transformação que a gente fez, multiplicando por menos 2, eu consegui chegar no y positivo e um y negativo aqui, ó. 2y negativo e 2y positivo. E com isso, eu vou conseguir ter uma incógnita só, tá? Então, ó, já eliminamos aqui, ó, menos 2y com mais 2y, quanto que vai dar isso? 0, né? Então, corta. Então, isso aqui eu não tenho mais, tá? Então, agora eu vou fazer o método da adição, que é o meu melhor método, é o método da adição. Então, vamos lá. Fazendo o cálculo agora aqui da equação de cima, somando com a equação de baixo, tá? Então, aqui, ó, se eu devo 2 e tenho 4, quanto que vai me restar? Devo 2 e tenho 4. Me resta 2, né? Então, vai ficar 2x, ó. Devo 2 e tenho 4. Fica com 2x. O y cancelou. Então, o que que me resta aqui agora? Devo 18 e tenho 26. Então, se eu devo 18 e tenho 26, quanto que vai me dar isso? Quanto? 8, né? Então, agora, olha, fiquei só com uma incógnita x, tá vendo? Só que eu não quero 2x, eu quero o valor de x. Então, eu vou fazer x é igual... Deixa eu virar novamente aqui. X é igual a 8. Então, o 2 está multiplicando, operação inversa é a divisão, divide por 2. X é igual a 4. Então, o meu valor de x vai ser 4, tá? Então, descobri o valor de x. Só que no sistema de equação, eu tenho duas incógnitas. Eu tenho x e tenho y. Então, agora, nesse momento, eu vou ter que descobrir o valor de y. Substituindo o quê? No lugar do x, eu vou colocar 4. Então, novamente, ó, tenho essas duas equações, tá vendo? X mais y igual a 9 e 4x mais 2y igual a 26. Então, eu escolho uma dessas... O Leonardo falou que o método da adição é mais fácil. Já respondeu que o x era 4 mesmo. Ah, sim, eu também acho, viu? Eu acho o método da adição muito mais fácil do que o da substituição. Só que, às vezes, o método da adição se torna mais difícil porque você tem que saber por que número você vai multiplicar aqui para transformar a equação. Aí você precisa conhecer sobre múltiplos e divisores, né? Também tem essa questão. E lembrar também, né, Lu, que quando nós multiplicamos toda a equação, ou seja, o primeiro membro e o segundo, pelo mesmo número, nós não mudamos a equação, nós temos a equação equivalente com a mesma solução. Isso mesmo. O mesmo procedimento que a gente faz com fração para achar uma equivalente, a gente também faz com a equação, né? A gente multiplica por 2, mas a gente está encontrando uma fração equivalente, ou seja, uma equação igual, tá? Só que com um múltiplo dela, né? Um número maior, só isso. Isso. Agora, então, olha, já descobrimos o valor de x, então agora a gente vai descobrir o valor de y. Então, na hora da escolha lá, é mais fácil, uma sugestão, tá? Você pegar a equação que está mais fácil de resolver aqui, ó. Que é a de cima, tá vendo? Ó, x mais y é igual a 9. Né? Se torna mais fácil você pegar, tanto faz você pegar uma quanto a outra. Dá no mesmo. Mas vamos utilizar, por enquanto, o que é mais fácil, né? Então, vamos pegar a primeira, ó. X mais y é igual a 9. Vou escrever aqui embaixo. Só um minutinho. Vou escrever x mais y igual a 9. Então, se nós já descobrimos o valor de x, que vale 4, o que precisamos descobrir agora? O y, certo? Então, vamos lá. Já sei que o x vale 4, então, no lugar do x, eu coloco 4 mais y igual a 9. Aí, eu vou ter que descobrir o valor de y, isola ele. Y é igual a 9. O que acontece com mais 4? Passa a ser... Não está mostrando, Lu. Não está mostrando? Tá. Ah, tá. Ó, a última linha. 4, tá. O 4, ele passa com sinal invertido. Ele é positivo, ele vai passar para o outro lado do sinal de igual, negativo. Então, vai ficar
menos 4. Então, agora, ó, y é igual a 9 menos 4, e vai ficar 5, certo? Y é igual a 5. Aí vamos ver se realmente o valor de x, que é 4, e o valor de y, que é 5, satisfaz a minha equação lá, inicial. Ó, x valendo 4, 4 mais 5, 9, certo? Então, satisfez a minha equação, ó. Tá certinho o valor de x e o valor de y. O x valendo 4 e o y valendo 5, que dá um total de 9. A mesma coisa aqui, ó. 4 vezes x. Então, vai ser 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, certo? Isso. Mais 2 vezes y, que é 2 vezes 5, 10. 16 mais 10 vai dar 26, tá? Então, nos dois casos, nas duas equações, o par ordenado de x e de y tem que satisfazer o resultado das duas equações, não só de uma, mas das duas equações, tá? É como se fosse uma prova real. Você encontra os resultados de x e de y e você vai lá e substitui e vê se deu certo. Se deu certo é porque você resolveu da maneira correta. Se não deu certo a substituição, é porque você errou em algum passo aí. Ok? Entendido? Alguma dúvida mais? Quer que volte? Sim. Eu vou fazer o próximo com eles ajudando, tá? Tá muito quieto esse grupo. Tá? Vocês que vão me ajudar, tá bom, pessoal? Eu tenho eles respondendo. Tá certo, Eliana. Tá. Gente, é o seguinte, quero que vocês me ajudem aqui, tá? Ó, x mais y é igual a 10 e x menos y é igual a 6. Tá vendo que tem um mais y e menos y? Então, a mais fácil aqui é a soma, né? A gente vai somar as equações para eliminar uma incógnita, que nesse caso é o y. Quando a gente soma, a gente elimina o y, acha o valor do x, depois substitui e acha o valor do y. Tudo bem? Então, vou fazer direto, tá? Somando as duas equações aqui. Por que nós iremos somar? Porque eu tenho esse y aqui que é positivo, esse y que é negativo, eu vou usar. A gente vai cancelar esse y. Agora vai falando resultado. Vou colocar. A gente faz a soma normal. O x, né? A igualdade se mantém, né? E o 10 com 6. Abaixa um pouquinho o caderno, aqui Eliana. é o exercício. Isso. Assim? Agora deu. É só o caderno abaixar um pouquinho. Fala pra mim. Quantos y vai dar? O y é 0, né? Aqui eu vou zerar, né? Um y menos um y é 0. A gente já segue, a gente até faz o risco assim, ó. Já vai zerar. E o x? Quando não tem nada, tem um x mais um x. Dá quantos x? 2x. Coloca aqui embaixo dos x's. Muito bem, Eduarda. Então, 2x. O y zerou, porque um y menos y é 0y, precisa colocar. A gente coloca a igualdade e os números também somam. Leonardo já deu a resposta aqui. Ei, Leonardo. 10 mais 6? Mas vamos lá. O que eu quero que vocês façam comigo? 10 mais 6? 16, né? Tudo bem. Bom, eu tenho 2 vezes x igual a 16, mas eu não quero saber o valor de 2x. Quero saber o valor de x, certo? Então, o que eu faço? Copiar o x, a igualdade. O que eu faço agora? Descobrir o valor do x. Passa dividindo. Muito bem. Tá multiplicando, passa dividindo. Passa a inversa. 16 dividido por 2. Qual que é o valor do x? Qual é o valor do x? Quanto é 16 dividido por 2? Quanto é 16 dividido por 2? Pessoal? Paulo respondeu 8. Ana Isabel respondeu 8. Muito bem. Tá bom, tá ótimo. É que eu não consigo ver. Tá, Bom, tô olhando para você. encontramos o valor do x. Tá, obrigada. Encontrando o valor do x, a gente volta no sistema e substitui por qualquer equação. A que você achar melhor. Então, eu tenho x mais y igual a 10. Eu já tenho do x. Eu vou pegar a primeira aqui, ó. X mais y igual a 10. Só para você, pode fazer direto, fazer de cabeça. Então, a do x a gente vai colocar 8, tá? Vou só repetir a equação do sistema. X mais y igual a 10. Eu já sei que o x aqui é 8. 8 mais quanto é igual a 10? 8 mais quanto vai dar 10? Isso, o y é igual a 10, menos 8, né? O y vale 2, né? Então, novamente, somamos a equação, cancelamos o y, ficou só o x, calculamos o x. Volta na equação, substitui e acha o valor do y, certo? Ó, 8 mais 2 dá 10. E aí, ou lá de baixo, ó,
8 menos quanto vai dar 6? 8 menos 2 também, não é? Então, em qualquer uma das equações, a gente vai achar o y igual a 2. Logo, a solução, se a gente quiser colocar em solução, né? O x vale 8 e o y vale 2. Certo? A solução, 8. Tudo bem? Esse é o primeiro exercício. Isso é fácil, né? Então, a gente tem uma incógnita positiva e uma negativa, a gente soma, cancela que está uma positiva e negativa, deixa uma incógnita, no caso aqui ficou só x, calcula o x, volta em uma equação, substitui e acha o valor do y. Alguma dúvida? Quer fazer o próximo, Lu? Pode ser. Próximo é x mais y igual a 9, x é igual a 2y, né? Vou colocar aqui, então. Peraí. Deixa eu virar aqui para apresentar, né? Tá. O exercício 2 dessa semana, ó, é x mais y igual a 9 e x igual a 2y. X mais y igual a 9. Gente, o que é mais fácil usar? Uma adição ou da multiplicação? O que vocês acham? Tá? Vou colocar aqui. É x mais y igual a 9 e x igual a 2y. O que vocês acham mais fácil de fazer? Substituição ou soma? Substituição. Ah, o Leonardo já acha que a soma é mais fácil, né? Cada um tem um método, né? É. Vou deixar você, tá, Lu? Eu vou Tá. tirar a câmera. Pronto, pessoal. Ó, montei a equação aqui, ó. Agora vocês vão me falar qual é o método que eu posso utilizar para resolver esse sistema de equação aqui, ó. Analisem. Vê se dá para fazer pela adição. Isso, Leonardo. Substituição. Ó, por que pela substituição? Porque ele já está me dizendo que o valor de x é igual a 2y. Então, eu vou substituir o x na equação de cima por 2y. Fica mais fácil, tá? Porque se eu for somar aqui, ó, como é que vai ficar a soma? 1x mais 1x, como é que eu vou cancelar o y, né? Cadê o outro termo? Então, é muito mais fácil aqui eu usar o método da substituição, tá? Então, vamos lá. Então, utilizando o método da substituição, eu vou fazer o seguinte. Copia a primeira equação, x mais y igual a 9. E o que eu vou substituir? O x. Por qual valor eu vou substituir o x? Por 2y. Então, o meu x vai ficar valendo 2y aqui, ó. Então, onde que está o x? Aqui, ó. Esse x aqui vai ficar valendo 2y, tá? Então, ó, 2y mais y igual a 9. Percebam agora que eu só estou com a incógnita y, ó. Tá? Então, é o y que eu vou descobrir agora. Então, 2y mais 1y. Agora é com vocês. Eu tinha até esquecido que era eles que iam resolver. Estou fazendo. Quanto que dá? 2y mais 1y. Isso, Eduarda, Leonardo, 3y. Igual a 9. E o que eu faço agora? O que acontece? Y. Sem ser o resultado, qual é a operação que eu tenho que fazer aqui, ó? Trocar os sinais? Isso. Qual sinal? Que está multiplicando, certo? Ele vai passar? Dividir. Lu, sobe o papel um pouquinho. Deu? Pronto? Então, vamos lá, ó. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Quanto que vai dar o resultado? 3. Dá para enxergar bem? Agora tá bom. Agora tá bom? Então tá, vai falando aí, tá, Eliana? Porque para mim aparece a tela inteira, então eu não sei como eles estão visualizando. Ah, então, valor de y é igual a 3. Agora vocês vão me falar o que eu vou ter que fazer. Qual o segundo passo? Já sei o valor de y. O que tá faltando agora? Fernando, Eduardo respondeu correto, né? Leonardo. Isso. Falta o valor de x. Raul disse o valor de x. Eduardo Lua, volta no sistema para descobrir o valor do x. Muito bem, isso mesmo. Aí, o que acontece? Você pode escolher qualquer uma dessas, tá? Para você substituir. A gente sempre pega de cima, né? Vamos pegar de baixo agora para ver, ó. X é igual a 2y. Eu já sei que y vale 3. Então, eu vou copiar de novo a equação. Volta lá na equação, né, e copia. Então, eu vou pegar a segunda. X é igual a 2y. E vamos substituir. Então, vamos lá. X é igual... Então, o y... Sobe o papel, Lu.
Sobe mais o papel, Lu, por favor. Assim? Agora sim. Ah, tá. Tá. Ó, tem lá. O y é igual a 3. Eu peguei a segunda equação, tá? No lugar para substituir, ó. Já sei que o y vale 3, então eu vou agora descobrir o quê? Descobrir o valor de x, que é o que está me faltando aqui, ó. Então, x é igual 2 vezes quanto? Quanto que vai ser o y? 2 vezes 3, isso mesmo. Então, x é igual a... Aí é só multiplicar. 2 vezes 3, 6. Isso mesmo, 6. Tá? Então, com isso, eu já tenho o meu sistema aqui, olha, resolvido, ó. Y valendo 3 e o meu x valendo 6. Dá para enxergar os resultados de x e de y? Sim, né? Então, para ver se dá certo, é só substituir. Guardar lá os números, ó. X deu 6 e y deu 3. Então, ó, 6 mais 3, 9. E agora aqui, ó, x valendo 6. Então, eu vou falar o quê, ó? 6 é igual a 2 vezes y. Y deu 3. Então, 6 é igual a 2 vezes 3, que dá 6. Então, vai ficar 6 igual a 6. Tá? Então, nesse caso, o resultado, a solução, vai ser para x, 6, e para y, 3. 6 e 3 é o resultado do meu sistema de equação. É a solução. Essa aqui é de solução, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Entenderam? Sim, sim. Ah, se quiser ir para a próxima, Eliana. Tem mais uma, né? Oi? Tem mais uma. Mais uma. É. Você vai fazer ou Quer eu faço? fazer? O que eu faço? Tanto faz para mim. Posso Eu apagar? faço aqui, então. Tá bom. A última questão, né? É, X menos y. X mais y igual a 12. isso. E x menos y Igual a igual a 2. 6. Não, igual a 2, né? Igual a 2. Como que eu faço, pessoal? Eu faço soma ou substituição. Vou colocar aqui de novo. X mais y igual a 12 e x menos y é igual a 2. O que é mais fácil fazer? A soma das equações ou a substituição? Adição. Eu estou procurando o valor de dois números, que somados dá 12 e subtraídos dá 2. Adição, muito bem, né, Leonardo? É o Raul. Então, na soma, por quê? Porque se nós somarmos, a gente já vai conseguir eliminar quem? Elimina quem aqui nessa soma? O y, né? Leonardo. Olha, Leonardo já está dando... Bom, então, ó, quando a gente soma, a gente tem um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é eliminar, é cancelar uma das incógnitas, uma das letras, para o quê? Para a gente achar o valor da outra, né? Porque eu não consigo achar o valor de x e y, mas eu consigo achar o valor de x se eu conseguir eliminar o y. Então, tá. Então, eu tenho um x mais um x, vai ficar 2x. Y menos y, zero, y não precisa colocar, só coloca a igualdade e somos números, não podemos esquecer. Nós temos a membro toda a equação, tá? Então, ó, x mais x deu 2x, y menos y, 0y, não preciso colocar, igual, eu só repito, e 2 mais 2, 12 mais 2 dá 14. Vezes quanto dá 14? Qual que é o valor do x? Tem que fazer o quê? Tá multiplicando, a operação inversa é a divisão, né? Qual que é o valor do x? O Leonardo já respondeu. Raul, opa, vale 7 ou vale 5? Raul, Fernando disse que vale 5, por que 5? Então, ó, novamente, ó, vamos conferir. Eu vou somar para eliminar o y, então eu tenho um x e um x ficou 2x, y menos y, 0, 12 mais, né, eu estou somando, gente, ó, toma cuidado, porque talvez dê dúvida, porque y menos y, você vai pensar que é x menos x e 12 menos 2, não é? Eu estou somando, na hora que eu somo, eu vou fazer o quê, ó? Y mais menos y é soma. Então, vai ficar 0 do mesmo jeito, tá bom? Então, dá 14, 12 mais 2, não 12 menos 2. Talvez tenha sido isso, né? Então, me dando o valor aqui de 5. Foi isso que vocês fizeram? Então, é soma, tá? Você tem um mais e menos, o resto você vai somar, a não ser que uma delas seja negativa. Se tivesse aqui, ó, por exemplo, 12, e aqui embaixo fosse menos 2, aí sim, fazia a subtração. Mas não é. Ó, eu tenho 12 positivo e o 2 positivo eu somo. Tudo bem? Então, ficou 14 dividido por 2, o x é 7. Bom, já achei o valor do x,
Agora, é só substituir aqui no sistema em qualquer equação, acho o valor do y. Então, x. Por exemplo, na primeira equação, fazendo de cabeça aí, quanto que dá? O x vale 7. Então, 7 mais quanto dá 12? Ah, eu acho que foi isso, né? Ah, tá, entendi, Fernando, desculpa. O Fernando já tinha dado a resposta, que o y vale 5, porque 7 mais 5 dá 12. Gente, isso é importante. Vocês estarem fazendo a conta de cabeça é muito importante. Por quê? Para vocês não se perderem, para vocês saberem que está no caminho certo, certo? Então, x mais y igual a 12, vocês já sabem, já fizeram de cabeça, mas só mostrando que a gente volta lá na equação em qualquer uma e descobre o valor da outra incógnita. Se eu já tenho aqui o x, aí eu vou achar o valor do y, substituir. Então, 7 mais y é igual a 12, o y é igual a 12 menos 7, né? 12 menos 7, como vocês já souberam, que o x valendo 7, o y vale 5. E na outra equação de baixo também, a gente acha o mesmo valor, ó. X menos y igual a 2, o x é 7. Então, 7 menos 5 é igual a 2. O 7 é x, o y é 5. 7 menos 5 dá 2. E 7 mais 5 dá 12. Tudo bem? Não é difícil, né? Acho que dá para entender. Bom, ô Lu, você preparou o formulário para a presença? Vixe, não. Não? Mas a gente... vocês só colocam... Acho que tem 13 pessoas aqui. Coloca o nome. Se eles colocarem o nome aqui, como tá gravando... A gente pega. Isso. Se eles colocarem o nome aqui, e como tá gravando, aí a gente consegue pegar. Tá certo. Então, tá bom. Bom, então é isso aí, tá? E parabéns por vocês estarem fazendo atividade, para vocês estarem se esforçando. Esse é um assunto que precisa muito de exercícios, né? Existem os exercícios mais difíceis até que estes, mas vocês entendendo o conceito, né, Lu? Sim. Vocês vão fazendo os outros também. A gente procurou os mais fáceis, né? Para eles começarem a entender como é que funciona um sistema de equações, como é que faz a linguagem escrita para a linguagem algébrica, para eles entenderem direitinho, para depois a gente vai complicando um pouco mais, né? Mas é isso aí. Então, parabéns aos meninos Raul, Fernando, as meninas, Ana Isabel, também o Leonardo, Guilherme, Verônica, Fernando, Eduardo, já falei, Raul, Gabriel e Pedro. Se vocês estão participando, não desista, porque o conhecimento, né, é o mais importante. Né? Não basta vocês enviando, mas o conhecimento é o mais importante. Não pode perder essa oportunidade para aprender, né, Lu? Não adianta nada passar de ano sem saber. Nono ano, esses assuntos é base para o nono ano, né, Lu? Que vem as funções, vem os gráficos, e se não tem essa base, né, fica muito mais difícil de acompanhar no nono ano. Sim, com certeza, é verdade mesmo. Parabéns a todos que estão participando aí, viu? A gente sabe que a distância não é a melhor alternativa, mas o importante é que vocês estão firmes e fortes aí, tentando resolver, tentando fazer. Verdade. Muito bem, muito parabéns. De nada. Tchau, tchau. Tchau.